quando a gente fala em chamado, para os luteranos, a gente já lembra de chamado relacionado ao ministério pastoral, né? Porque o pastor vem para a nossa congregação através de um chamado, e o pastor vai para outra congregação através de um chamado. Mas o chamado relatado aqui nesse texto bíblico de Ezequiel 37 tem implicações para todas as pessoas. Por isso que é um chamado de Deus para você. Para você. O profeta Ezequiel foi chamado. E ele foi levado pelo Espírito Santo a um cemitério ao ar livre. Onde corpos, imaginem, corpos estavam fora das suas sepulturas. O profeta talvez não apenas viu, mas ele andou por cima daqueles ossos e os tocou, acredito, podendo assim sentir a desolação daquele ambiente sem vida, sem esperança, um ambiente de morte. E o texto bíblico vai dizer, e Deus disse para Ezequiel, que era uma figura, uma imagem de Israel, o próprio povo de Deus que havia se afundado na idolatria e agora estava amargando as suas consequências. Até porque eles não viam no Deus traído motivo de esperança e de vida. Para pessoas sem Deus, meus amados, para pessoas sem Deus, não há esperança. E numa condição de morte, não tem como mudar de situação. Por isso que para pessoas sem Deus, a morte é o fim. É o fim. Não tem mais esperança. Eu digo para vocês que poderia ser com qualquer um de nós. Com qualquer um de nós. Nós que muitas vezes valorizamos as coisas do mundo, uma vida longe de Deus. E até eu ouso dizer, uma vida sem Deus. Uma vida de aparências, muitas vezes, mostrando alegria, uma vida feliz, como se fôssemos felizes na verdade. Só que a expectativa é diferente da realidade. Veja essa imagem aqui. Nas redes sociais, feliz. Mas a realidade, triste. Meus amados irmãos e irmãs, é nesse quadro sem vida e sem esperança que Deus aparece. Quando não há esperança, Deus aparece. E Ele não vem sozinho. Ele chamou e levou um ser humano, mortal também, e lhe pergunta, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Pergunta, né? Mas quem que eram aquelas pessoas que lá estavam? A gente não sabe. Mas lá onde ninguém vai, lá onde ninguém tem interesse de estar, Deus vai. E Ele intervém. E Ele intervém com poder até sobre a morte. E isso para nós é uma lembrança da Páscoa, a lembrança da ressurreição, onde Deus também vai nos chamar da morte para a vida. E aí Deus disse a Ezequiel, profetize para esses ossos. Vejam, profetize. Diga a esses ossos secos que deem atenção à minha mensagem. Meus amados, profetizar significa anunciar, significa lançar a palavra de ordem do Deus da vida, o Deus Todo-Poderoso. Então você lança a palavra, isso é proclamar. Pela palavra, que nós temos o privilégio de hoje ter escrita, pertinho de nós. Pela palavra, Deus une o que está espalhado. Pela palavra, Deus restaura aquilo que o pecado destruiu. Promove cura para os doentes. Renova a esperança dos desesperançados. Dá vida onde há morte. Por isso que a palavra precisa ser profetizada. A palavra precisa ser ensinada. E precisa principalmente ser ouvida, senão vai passar como palavras jogadas ao vento. Nós temos que levar a sério essa palavra. Porque a palavra não vem sozinha. Vocês perceberam aí? É um pacote de doações divinas. Deus ordenou a Ezequiel, profetize para o vento. Mas não um vento comum. Ruá, o Espírito.
Também essa a tradução da língua hebraica. Diga que o Senhor Deus, o Yahvé, ou Yahweh, Elohim, Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Vejam, essa era a tarefa do profeta Ezequiel. Isso nos faz lembrar o jardim do Éden. Quando Deus criou o primeiro homem e soprou nele o Espírito Santo, o fôlego de vida, nos lembra o Pentecostes, como nós vimos há pouco o relato. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. E aí a palavra passou a ser profetizada, anunciada e ensinada, para que soubessem, desde o profeta Joel disse, repetido no texto de Atos, para que todos soubessem que aqueles que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Deus não deixa de ouvir. Ou como disse Deus aqui pela boca do profeta Ezequiel, para que saibam que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Meus amados, vocês vão concordar comigo que nós passamos por fases da nossa vida que a gente parece estar num vale de ossos secos. Nós ficamos desanimados, sem esperança, até sem expectativas e motivação, sem perspectivas de mudanças e melhorias. Nós temos vontade de chutar o balde e às vezes até de morrer. E a nossa realidade é essa. Um vale de ossos secos. Esse é o nosso fim, sem Deus. Só que, vejam, Deus não para na morte. Deus não para na morte. Ele oferece meios para que possamos ter vida, meios que para nós são comuns, tão comuns que às vezes a gente pode desdeixar, ser indiferentes para com eles, de tanto que a gente está acostumado. Mas valorizem esses meios que Deus dá. Lembra da pergunta que eu fiz há poucos dias? Como você vai viver os últimos dias da sua vida? Lembra dessa pergunta? É uma pergunta que tem causado ainda impacto, porque muitos de nós podem estar vivendo os seus últimos dias, ou meses, ou quem sabe anos, enfim, sem esperança, sem motivação, com pecados escondidos, não confessados, ou até mesmo não perdoados. Gente, até quando vai durar essa situação? É assim que nós queremos viver os nossos últimos anos de vida? Deus nos deu oportunidade de vida e esperanças renovadas através desse chamado para você. Um novo viver, meus irmãos. É um sair dessa condição para uma nova vida. Nós somos chamados pelo Evangelho e para a vida de fé. Em nosso batismo, nós somos chamados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para uma íntima comunhão dos santos, entre os irmãos, entre cristãos do mundo todo, até os que estão nos acompanhando pelo canal Rede Elbe, a comunhão com eles, com todos os cristãos, de todos os tempos, inclusive. E esse chamado, meus irmãos, ele é ouvido e renovado cada dia em que você faz a sua devoção doméstica, em que você lê a palavra de Deus e medita nela, em cada culto em que a palavra é proclamada pelos profetas de Deus. É com essa palavra que o Espírito Santo realiza aquilo que nós aprendemos no terceiro artigo do Credo Apostólico, quando a gente diz, creio no Espírito Santo. Olha só, vamos ler em conjunto aqui, é a explicação do terceiro artigo. Creio que por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra.
e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Olha que interessante. E olha os destaques que eu coloquei em amarelo. É o Espírito Santo que chama. Por meio do quê? De arrepio, de emoção, de choro, de alegria, de uma palavra gritada por um pastor? Pelo Evangelho, ou pela lei e Evangelho. Mas é pela boa notícia que Ele nos chama, e a gente vai ressuscitar no dia derradeiro, os crentes para a vida eterna, todos os mortos, uns para a morte eterna, os crentes para a vida eterna. Por isso eu pergunto, como é que você vai viver os seus últimos dias, meses ou anos da sua vida após esse chamado de Deus? Como é que você vai viver depois de ouvir a palavra? Como é que você vai ouvir depois da descida do Espírito Santo que nós celebramos hoje? Nós temos que passar por algumas coisas assim, meus amados, e muitos ossos vão aparecer depois que as águas baixarem lá no Rio Grande do Sul. Muitos corpos jamais serão encontrados porque foram levados pelas águas ou soterrados. Sinceramente, aquele povo não teria motivos para sorrir de novo. Afinal, é um cenário de guerra, é um cenário de desolação, algo até parecido com o vale de ossos não secos, mas muito molhados. E como disse o pastor José Carlos na última transmissão do culto, foi sábado, domingo passado, sábado acho que foi, né? Ele disse mais ou menos assim: tudo passa, mas a igreja de Cristo continua e permanece, através do ministério pastoral, dos meios da graça, não para fazer pessoas felizes, resolver os problemas da vida, mas para falar a verdade que retrata Cristo na cruz, seu perdão e salvação. Que palavra, gente, que palavra. Deus intervém para socorrer através de muitos recursos, muita ajuda humanitária, voluntários lá perto, mas voluntários de longe, que ajudam, que enviam ajuda. E lá, ou aqui, mas lá também, cristãos estão presentes em nome do Deus triuno, para agir com amor e dedicação, e falar a verdade do chamado de Deus, chamado que Deus faz para a vida, que é superior a toda aquela desolação, e qualquer desolação. São maneiras que de Deus fazer a profecia chegar, como diz o Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Meus amados, Deus chega a nós também, quando nós não temos motivos para continuar, quando falta razões para nós seguirmos os nossos relacionamentos, quando falta motivos para amar, para perdoar, para olhar, para ver, para abraçar, para estar no mesmo ambiente. Deus tem um chamado para você também, e é um chamado assim, retorne para a vida, retorne para mim. Deus é a fonte da vida, Ele muda a nossa realidade para um melhor incomparável. Para um melhor incomparável. É possível que se Ezequiel, o profeta, olhasse para a igreja hoje, ele veria corpos vivos e saudáveis, mas também veria muitos ossos secos, pessoas vivas, mortas, em sua rebeldia e desinteresse ao chamado de Deus e sua palavra, pessoas desanimadas, pessoas com medo, cristãos tristes, mesmo tendo recebido tudo ou muito de Deus. Apesar dos nossos vales particulares ou comunitários, vamos fazer que nem esse menino aqui. Não nos afastemos do Deus da vida. Né, Arthur? Nós temos que nos aproximar do Deus da vida,
desse Deus que intervém e faz um chamado para nós. Pessoal, e sabe o que mais? Sabe o que mais? Alguém recebeu um chamado e saiu da sepultura, saiu dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus. Jesus é a grande realidade do que nós estamos falando aqui. E por causa de Jesus é que nós um dia vamos ouvir o nosso chamado para a ressurreição. Porque a palavra que nós ouvimos, lemos, estudamos, que nos mantém regenerados, mesmo que o diabo nos lance flechas envenenadas com o pecado. A palavra cura, a palavra transforma, a palavra confirma a nossa fé em Cristo, que morreu para que vivamos o chamado de Deus. O chamado de Deus. Então, que esse tempo de Pentecostes que nós iniciamos e celebramos hoje, o Espírito Santo continue atuante através daqueles que proclamam a palavra de Deus, produzindo vida em meio à morte, para que o mundo não seja um amontoado de ossos, e que nós não estejamos no meio desse amontoado de ossos. O povo cristão, vocês e eu, recebemos um chamado para profetizar a palavra, e para orar, para interceder, a fim de que o Espírito Santo traga vida nova ao vale desse mundo. E assim essas pessoas sem vida, elas terão vontade de viver essa nova vida reconstruída, restaurada na companhia de Jesus, onde há vida e salvação eterna. Então é um chamado para você. É um chamado para você. Amém. Cuidado de nós, em Cristo nunca estaremos sós. Ele tem cuidado de nós, em Cristo nunca estaremos